Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos em mais esse dia e em mais essa semana que nós iniciamos e vamos começar as nossas devocionais como temos feito toda semana. E nós vamos falar de um tema muito importante: dependência, independência e interdependência. O que Deus pensa sobre isso? Traremos reflexões muito importantes sobre essas três temáticas, no entendimento que nós precisamos entender melhor os conceitos para trazê-los para a nossa vida enquanto cristão e da nossa vida também de relacionamento com os irmãos da igreja e com o próximo, tá? Nós vamos alcançar três objetivos através das reflexões. A primeira dela é apresentar aos irmãos e irmãs e a todos que naturalmente irão assistir o vídeo a importância da dependência de Deus, principalmente nesse tempo de crise, né? Onde muitos têm passado dificuldades muito grandes. O segundo aspecto é mostrar o quanto é fundamental vivenciar a interdependência no aspecto do auxílio mútuo para passarmos juntos, né, por essa fase tão difícil. E o terceiro aspecto é falar de forma clara e objetiva os prejuízos da independência, tanto no âmbito individual quanto no coletivo, porque quando decidimos ser independentes, os prejuízos são individuais, mas também são coletivos, são para aquelas pessoas que estão próximas de nós. E o tema que eu coloquei para minha reflexão é da dependência à independência, onde tudo começou, limites entre a vida e a morte. Então eu quero ler com vocês dois textos que eu escolhi para a gente pensar a reflexão. Está lá em Gênesis, no capítulo 2, do 15 ao 17, e o capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 6. E o primeiro texto diz o seguinte: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O primeiro entendimento que a gente tem aqui é que havia um relacionamento entre Deus e o homem, né? Deus vinha na viração do dia, todos os dias, para conversar com Adão, dar instruções, manter um relacionamento entre os dois e deixar claro para Adão que ele dependia de Deus para todas as coisas. Mas aí acontece algo muito interessante na continuidade do texto. E no capítulo 3, no diálogo entre Eva e a serpente acaba enganando Eva e o texto diz o seguinte: Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e que era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então percebemos que nesse momento a relação de dependência é quebrada e o homem se torna independente de Deus e conhecedor do bem e do mal. Não havia uma ordem, não havia uma relação de dependência, não havia um relacionamento que se mantinha sob os cuidados de Deus, e o homem nesse momento decide caminhar sozinho, viver a sua própria vida, escolher os seus próprios caminhos. E o resultado disso foi, a partir do momento que essa relação é quebrada, eles percebem que estão nus e Deus nesse momento tem uma conversa com eles e logo após essa conversa os expulsa do Jardim do Éden. Então, a partir desse momento, do momento que eles saem do Jardim do Éden e passam a viver as próprias vidas, ou seja, passaram a ser independentes, tudo se modifica e o mal passa a dominar a terra. E o primeiro homicídio acontece. Deu para perceber quando a gente toma decisões que não são pautadas por aquilo que Deus nos ordenou, por aquilo que está escrito na sua palavra, coisas ruins acontecem. E os prejuízos foram para todo mundo, não foi só para Adão, não só foi para Eva, não só foi para a terra que se tornou maldita, mas até hoje nós sofremos a consequência da decisão deles de se tornarem independentes. Até que Deus se arrependa e mande o dilúvio sobre a terra, como sinal da sua profunda tristeza, com a condição humana, o mal já tinha se multiplicado. E é assim até hoje. Cada dia o mal se multiplica e nós cremos que um dia Jesus vai voltar para colocar todas as coisas no lugar. Mas nesse momento, por conta dessa independência e não dependência de Deus, o homem tem proliferado o mal. Não só porque nós precisamos de alguma coisa, é isso que a gente tem que entender, que quando a gente fala de dependência, a gente pensa logo, Deus nos dando alguma coisa.
a gente precisa entender que Deus é tudo que nós necessitamos. E Adão e Eva tinham isso e escolheram viver uma vida independente. Então o limite entre a vida e a morte hoje está intimamente ligada ao fator dependente de Deus, tá? E muitas pessoas não são. O resultado disso, morte, destruição dos casamentos, problemas de relacionamento e por aí vai. Aí eu me lembro de um elemento histórico que foi às margens do rio Ipiranga, né? Como a história assim relata, quando Dom Pedro I disse independência ou morte, e o povo disse independência. Nesse momento histórico pode até parecer uma coisa boa, né? E até faz sentido, mas na maioria das vezes independência é morte, porque nós não sabemos caminhar sozinhos, não sabemos fazer escolhas boas, e nesse momento decidir por ser independente muitas vezes é decidir pela própria morte e morte espiritual. O nosso convite nessa manhã é para que vivamos dependentes de Deus e interdependentes com todos aqueles que necessitam, porque muitas pessoas precisam de mim e de você. Então assim será muito mais fácil nós vencermos os nossos medos e passarmos essa crise junto. Então eu queria que a gente pudesse pensar nisso, tá? Não tome decisões longe daquilo que Deus deseja para você. O convite de Deus para essa semana é que nós vivamos a dependência dele, que a gente confie, que a gente acredita que Deus está no controle e ele vai fazer tudo como tem feito para nos proteger e nos guardar de todo mal. O meu convite é para você nessa manhã ser interdependente e não independente. Sendo assim, todos serão abençoados e nós cresceremos enquanto corpo e enquanto família de Deus. Então que Deus te abençoe nessa semana e faça você cada vez mais dependente de Deus, em nome de Jesus. Um abraço e fiquem na paz.